Antes de fazer convite para o Rabino Beni, que vai transmitir a sua mensagem hoje neste Shabbat, eu queria fazer para você, Carla, uma indagação, uma pergunta. E isso não estava nos planos. Quando foi que começou o coral? Hoje. Que milagre é esse que produz mais de uma centena de Hazanim hoje cantando juntos? Estava com saudade do nosso Shabbat, dos Hazanim, não esperava encontrar uma centena e meia de Hazanim. E nesse Shabbat, que reúne, além dos membros da nossa congregação, ou membros da nossa congregação espalhados pelo mundo, trazendo gente do norte, hemisfério norte, do sul do nosso país e do leste do mundo, que também é da nossa congregação. O Rabino Beni Weinberg, que cria dessa casa, seguiu seus estudos rabínicos no Hebrew College e atualmente é rabino em Singapura, a maior sinagoga do movimento reformista na Ásia, à exceção de Israel. É um prazer, uma honra, um privilégio tê-lo aqui, Beni, na sua casa religiosa do Rio de Janeiro, para transmitir a drachá, a mensagem desse Shabbat. Obrigado. Também sou o mais grande rabino do Oriente. Então tenho que ajustar. Eu começo hoje de maneira não tradicional, mas necessária, agradecendo a oportunidade de estar aqui na minha casa, carioca, espiritual carioca, com o meu rabino, o meu mentor. E eu espero que vocês saibam a sorte que vocês têm todos os dias e, por experiência própria, que vocês lembrem o seu rabino, quão bom ele é todos os dias. Rabino sem o qual eu não estaria aqui hoje. E nesse lugar, nessa sinagoga, onde eu botei meu tefilim pela primeira vez, e botei todos os dias, desde aquele dia até abril, quando o tefilim já não deu mais em Jerusalém, peguei um novo, e ainda boto o meu tefilim novo da maneira que o Hazan André, meu professor de Bar Mitzvah, me ensinou. E o Hazan Carla nova, trazendo nova energia, e os Hazanim agora... Mazel Tov, pouparam 5 anos de educação e empréstimos bancários, muito bom. É muito bom estar aqui. Mas onde é que estamos? E isso é a questão principal que eu trago para a gente hoje à noite. Como eu volto para minha casa, 30 horas de viagem, começando no domingo, eu resolvi hoje falar de uma questão não tão complicada. Qual é o segredo da existência judaica? E desde esse segredo, qual é o segredo de como viver nossas vidas aqui e agora? E como isso está conectado com esse período que o Rabino Sérgio mencionou, que é o período que estamos, que nos traz para Tisha B'Av na semana seguinte. Hoje, o prefácio do prefácio agora. Hoje alguém me falou, você tem um sotaque estranho. Aí eu falei, todo mundo tem, não, você é do Sul, não é? Eu falei, não, eu sou carioca, mas aparentemente a minha língua materna sendo português e espanhol, e tempo nos Estados Unidos, e tempo em Singapura, e um pouquinho de hebraico, divide por 5, dá terra do Colorado. Claro. Nesse período, antes que a Hazan consiga se opor mais ao que eu falei, esse período nós choramos e estamos enlutados pela destruição do templo. A destruição do templo, na minha opinião, foi conjuntural na formação do judaísmo como conhecemos. Por que eu digo isso? Aprendemos como crianças e talvez como adultos que Abraão foi o primeiro judeu. Mas, na verdade, na Torá, ele é chamado de hebreu, do hebraico ivri, do verbo lavor, geográfico. Ele cruzou o rio saindo da casa do pai dele. Historiadores e acadêmicos não sabem como
exatamente posicionar o começo do nosso povo. Alguns dizem que foi com a destruição do reino do norte de Israel, mas eu, na minha opinião, pelo menos o judaísmo como nós conhecemos, é o produto dessa destruição que lamentamos tanto nesse período. Sem a destruição do templo, o serviço de Shabat hoje à noite seria muito diferente. Ao invés de rezas, vocês teriam trazido animais, e o Rabino Sérgio seria especialista em botar a gordura dos animais pelas paredes da sinagoga. Como vegetariano, eu acho que não sozinho, mas todos podemos ser muito gratos de como o judaísmo evoluiu. A reza que oferecemos do nosso coração juntos aqui é um produto dessa destruição. É a criatividade judaica de achar um substituto para a avodá, para o sacrifício do templo, e ao invés fazemos a avodá shebalev, oferecemos os nossos corações. Tem uma história que eu adoro da nossa tradição, que fala desse momento de transição. A história talvez que temos que nos lembrar todos os dias de nossas vidas. A história do Midrash de Avot de Rabi Natan. 2 rabinos, um chamado Yohanan e o outro chamado Yohanan ben Zakkai, conhecido, e o outro chamado Rabi Yoshua. Eles estão caminhando na cidade de Jerusalém. E por happenstance, por casualidade, eles chegam nas ruínas do templo sagrado. Yoshua, rabino judeu, responde da maneira mais judaica que existe. Oi, ele diz, é o que o texto diz, oi. Oi para nós. O lugar onde nós pedimos por nossa forgiveness, nosso perdão, está destruído. E o Hanan Ben Zakkai diz, não se preocupe, porque com aquela destruição, agora há uma maneira diferente de pedir perdão, Gmilut Chassadim, ações boas, ações que nós fazemos com nossas mãos, que podem substituir o que os nossos antepassados faziam. Prédios são destruídos, como o templo foi destruído. Prédios precisam de mais sinteco, de tempo em tempo. Mas o lar sobrevive todo o tempo. Entramos na teologia do Rabino Avraham Yoshua Heschel, que foi professor também na mesma escola onde o Rabino Sérgio e eu estudamos. O Rabino Heschel descreveu o Shabat, o dia de hoje, como um palácio do tempo. Todos os dias de semana, trabalhamos, construímos, nos engajamos com o mundo dessa maneira material, e no Shabat temos esse palácio de tempo, nada para fazer, só ser. E assim nasceu o segredo judaico. O segredo judaico, baseado em que aprendemos nos nossos corações que casas são importantes, mas lares são fundamentais. Lares existem dentro dos nossos corações. Essa mudança de perspectiva nos ajudou a navegar tantos problemas e tantas complexidades históricas, sabendo que o que representamos, o que o nosso coração tem, já é o lar, por mais que nossas casas podem ser quebradas. Eu trago para a gente um midrash moderno agora, do meu bairro, minha região, minha redondeza, do Japão. Tão perto de Singapura não é, mas mais perto de Singapura do que do Brasil. E os japoneses desenvolveram uma arte digna de menção, chamada kitsungi. Quando algo quebra na nossa casa, normalmente nós avaliamos e, mais provavelmente, jogamos fora, se não podemos consertar. Os japoneses veem o processo de estar quebrado como uma oportunidade de fazer melhor. Eles usam ouro puro para que infiltre nas fraturas do pote ou do pedaço de prato, que seja, e quando o ouro seca, ele enaltece as fissuras, não pretende que não estão lá, mas usa esse lado quebrado como uma medida de sucesso, que podemos usar essas fraturas de maneira positiva.
E no Talmud, aprendemos que foi de propósito que na arca, quando os nossos antepassados cruzavam, estavam as duas cópias dos 10 mandamentos. A cópia completa, que foi, aliás, a invenção do Xerox, também de invenção judaica, e a cópia quebrada de Moisés. Por que os rabinos perguntam, por que guardar o quebrado? E a resposta, porque Shneihem, as duas, são sagradas. Só porque algo quebra não quer dizer que não é sagrado. O estado de sagrado é o estado do lar, o estado efêmero da alma, e não do físico. Chegamos a um outro texto, também do Talmud, que diz muito claramente que teve um propósito na destruição do templo. Os rabinos falam, Miyom shecharav Beit HaMikdash, do dia que o Beit HaMikdash, que o templo foi destruído, Nipsekah Chomat Barzel, uma parede de aço parou de existir entre o povo judaico e Deus. Essas paredes não têm lugar no nosso judaísmo. E agora chegamos no segredo das nossas vidas. Como lidar com nossos lados que são quebrados? Como lidar como judeus que estão aqui escolhendo? Todo mundo é um judeu por escolha hoje em dia, porque tem tantas coisas que poderíamos fazer no nosso tempo e nós escolhemos estar aqui nessa sexta-feira. Mas não somos perfeitos. Se em algum momento você já ofendeu alguém ou foi ofendido, se você propositadamente fez algo ruim contra outra pessoa, se você experienciou dor espiritual ou física na sua vida, de qualquer maneira, levanta a mão, por favor. Não, agora. Se você já se ofendeu a alguém, você vê a companhia que você tem? Todo mundo já passou por isso. Todos somos quebrados. Todos somos fissurados pela vida. Todos nós carregamos dentro de nós essa história, esse trauma multigeneracional representado pela destruição do templo e do nosso templo pessoal, o nosso corpo, a nossa vida. Todos nós experienciamos insegurança e medo, o impulso à violência, a raiva. Rabinos também, somos pessoas. Todos nós. O segredo não é fingir que não temos esse lado quebrado. O segredo é fazer um kitsung espiritual, esse ouro que vai permeando as fissuras e que possamos abraçar a totalidade dos nossos seres, não desconsiderando o que fazemos de ruim, mas aceitando que somos, no melhor dos casos, Beinonim, Nishtahin, Nishtaher. Não super mal e não super bom. Algo no meio. E desse momento, podemos chegar, finalmente, no que eu acredito ser a verdade de como viver como ser humano, baseado na destruição do templo. Toda a sinagoga Peres incluída, tem um Ner Tamid em cima. O Ner Tamid que representa essa vela que estava no templo que foi destruído. De acordo com a Torá, essa vela, esse fogo estava sempre ligado, como a tocha olímpica. Cada oferenda vinha de uma faísca daquele fogo original. Os rabinos perguntam em outro midrash, eles falam, e disso, o que aconteceu? Se a conexão espiritual do judeu, da pessoa que praticava o judaísmo, era essa flama tamid, eterna, agora a flama foi destruída. O que podemos fazer? Os rabinos respondem que a flama não foi destruída. Ao invés, quando o templo foi destruído em Tisha B'Av, desse momento de estar quebrada, as faíscas daquele fogo se espalharam por todos os 4 cantos do universo e penetrou o coração de cada pessoa. Esse Ner Tamid não é, para nós, judeus progressistas, um convite ao nosso
a nossa ansiedade e a nossa saudade dos sacrifícios animais do templo, esperemos. Mas sim, um lembrete dessa história, que daquele fogo, uma faísquinha entrou no seu coração, independente de você ser o maior tzadik do mundo ou ser considerado uma pessoa menos tzadiki, vamos dizer. Todos nós temos uma faísca dentro de nós, uma flama piloto como os fogões. E se a gente acha a maneira certa de dar maneiras apropriadas para que aquele fogo cresça, podemos viver nossas vidas de uma maneira muito mais significativa. Chegamos ao orgulho que temos que ter do nosso judaísmo e das nossas vidas. O mundo é cheio de momentos de confronto em que a nossa autoestima fica embaixo de fogo. Pensamos que não somos suficientes. Em inglês se fala, eu não sou Jewish, eu sou Jew-ish. Podia ser melhor. Eu podia vir mais quintas-feiras de manhã. Eu podia fazer mais. Mas não reconhecemos o que já fazemos, que é essa consciência dessa flama interior. Claro que, historicamente, olhamos para esse período como um período de luto, de destruição, porque, de fato, foi um trauma. Mas espero que possamos aprender a ver desse trauma uma oportunidade. As mudanças significativas de nossas vidas tendem a ser acompanhadas de crise. Crises são oportunidades para crescimento. Independente da crise que você se encontra hoje, amanhã ou o dia seguinte, que possamos nos lembrar que esse fogo eterno é parte de nós, é o nosso destino, mas é também a nossa promessa, que podemos abraçar-nos na totalidade do nosso ser, que possamos sentir-nos que somos suficientes, que não precisamos ser perfeitos, mas podemos ser os melhores imperfeitos que podem ser achados por aí. E que dessa maneira esse fogo latente, essa chama piloto, o traga mais aqui à área, ao seu judaísmo, as suas relações familiares e as suas relações mais em geral. Que nos lembremos que temos que ser orgulhosos de quem somos, que podemos ser quebrados, mas que nunca, jamais desistiremos da nossa causa. Um judaísmo do lar, um judaísmo do coração, um judaísmo da aceitação e um judaísmo, mais do que nada, da alma. E que as nossas almas juntas, do Rio e de Singapura, se unam como a vela de Abdalá, fazendo esses fogos latentes, mais fortes, e que esse brilho continue a separar e espalhar faíscas sagradas por todo o mundo. Que essa seja a vontade de Deus. Shabbat Shalom.